Existe algo acima do eu, e nele é que encontramos sentidos. Bem-vindos ao podcast Acima do Eu. Sou Cristiane Soler, psicóloga, e aqui a psicologia dialoga com a cosmovisão cristã à luz da Bíblia, contribuindo para uma análise holística e integrativa do ser humano. Respire, você está no podcast Acima do Eu. E hoje, como um programa de estreia, nada melhor do que ter aqui comigo uma pessoa extremamente inteligente, com várias habilidades, que vai contribuir para nos mostrar o quanto a psicoterapia nos auxilia. E ela é uma pioneira no Blue Health. Por favor, Cibele, se apresente. Cibele Pugliese. Cibele Pugliese. Obrigada. Bem, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui, compartilhar essa experiência com vocês e essa oportunidade aqui da gente estar falando um pouquinho. E que são maneiras de fazer com que as pessoas tenham uma melhor visão, né, do que é a vida, de como poder viver da melhor forma possível. Sim. Né? E com mais presença e consciência. E você tem muito a contribuir, porque a sua experiência de vida é assim algo, né, que realmente nos faz refletir. Tanto que você foi pioneira aí numa nova abordagem da psicoterapia, certo? Sim, eu passei por vários percalços aí na vida, né? Sempre fui uma pessoa, desde muito jovem, muito dedicada, né, à minha geração, né, a geração X, é uma geração workaholic, que não tinha preguiça, né, para sair da cama e, bom, a preguiça até tinha, mas tinha que sair, tinha que fazer, né, e não tinha o mimimi, trabalho, né? Não tinha o mimimi como tem essa geração Nutella de hoje aí, né, que sempre dá um jeito, deixa para amanhã, procrastina muito. Então, eu venho dessa geração forte, é uma geração forte, né, que teve que lutar, guerreira, que teve que buscar pagar suas contas, né, e tudo isso. Só que, né, o que é a questão, né, são os extremos, né, então é muito legal você ter a responsabilidade, ter a verdade, né, de que a realidade de que eu tenho que sair da cama, tenho que cumprir lá o meu trabalho, tenho que pagar as minhas contas, porém, né, quando você chega no extremo, né, como foi o meu caso, e muitas pessoas ainda são assim, né, de chegar ao extremo, de trabalhar demais, que é o que a gente chama de workaholic, né, que só pensa em trabalho e tal, o corpo e a mente, né, adoecem. Então, Cibele, fala quem é você, quem era a Cibele antes do Blue Health e quem é a Cibele hoje, depois com todo esse percalço que você passou. A Cibele antes, realmente, nós estamos em 26, né, então eu posso dizer aí que de 11 anos, né, para trás, era outra Cibele, realmente. Então, era uma Cibele inconsciente, né, era a vida me levando para trabalho, só respirava trabalho, só pensava em trabalho. A minha vida era totalmente depositada no trabalho, então, assim, se acontecesse alguma coisa que não era do meu agrado, aquilo, eu tinha sintomas de comportamento já exagerados, né? Então, hoje eu tenho toda essa percepção, mas antes eu não tinha. E você teve muitas conquistas também nessa área do trabalho, né? Não foi algo assim que alguém pode dizer, ela desistiu porque não conquistou aquilo que almejava. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tive cargos interessantes em empresas, né, grandes, multinacionais. E aquela coisa do jovem, né, que quer ter uma ambição, e naquela época o jovem tinha ambição, né, não como hoje. Né? Então, assim, eu tinha, assim, a ambição de estar num cargo, né, o carro, o cargo, o salário, as viagens e tal, que é muito bacana, jamais dizendo que isso não é bacana. Não é bom, né? Só que, de novo, né, quando a pessoa não tem a competência, né, de enxergar a vida, do todo da vida, isso é apenas uma das partes, né, que a gente deve despender energia.
e não o pote todo, né? Então, é só uma das partezinhas. E, então, assim, esse foi o grande erro, eu acho, né? De não ter a consciência na época. E aí era demais, era muito trabalho, era a viagem, eram os meus fornecedores, o meu evento. Então, assim, era aquela coisa do orgulho muito grande, muito lá em cima, né? E quando não acontecia alguma coisa que não era agradável, eu já ficava muito indignada, então muito, né, as emoções muito afloradas de maneira que hoje na psicologia, né, na psicanálise a gente fala que são sintomas, né? A pessoa está com um sintoma ali que, né, não é normal, né, de comportamento. Sim. Não né? é o esperado, né? Então, assim, agressividade verbal, né, muita falta de equilíbrio emocional. Então, eu passei a minha vida inteira assim, né? E aí, mas isso veio da onde? Isso veio de várias questões também genéticas, né? Então, eu também tive pai, mãe, que não eram pessoas calminhas, né? Então, a gente tem, assim, a maioria aqui, né, das pessoas aqui de São Paulo, tem descendentes italianos, né, que fala com a mão, fala gritando, Sim. e não sei o quê, né? E num mundo corporativo, isso não encaixa. Não encaixa, né? Você tem que estar sempre com equilíbrio, sempre, né, tratando do trabalho sem emoção, né? E você não era só o trabalho, você era esposa e mãe também já Depois, nessa época, não, né? não. Ah, não, depois, isso você está falando, mas você falou que há mais de 10 anos atrás, mas você já tem filhos com mais de Não, com 20 então, anos. eu tenho, meu filho mais velho tem 20 anos, né? Então, isso que eu tô falando já desde o início da minha vida profissional, que foi antes de eu casar, né? Antes de ter filho. E depois, quando eu casei e tive filho, foi pior ainda. Porque aí acrescentou mais uma neurose, né, muito grande do conflito mental da mulher ter que ser uma executiva, uma empresária, né, e ao mesmo tempo, mãe. Algo extremamente novo para você. E aí, desculpem aí as feministas, né, que me desculpem, mas assim, esse negócio de, não, porque a mulher é empoderada, porque a mulher tem que ter os mesmos direitos do homem, e não sei o quê, eu não sei se são exatamente essas palavras, né, e esse tipo de pensamento que as pessoas têm que ter. É igual, assim, o racismo. O negro não tem que ter um salário menor do que o branco. É muito óbvio isso. Sim. Assim como a mulher não necessariamente tem que ter um salário menor do que o homem. Sim. Né? Nós não estamos falando disso. Mas lutar, dizer contra a natureza, não tem como, minha gente. Né? A mulher, ela é mais delicada, ela tem o corpo, o corpo da mulher, ele é mais delicado, ele é mais frágil, ela sangra, ela tem filho, ela engravida. O homem não, o homem, desde os primórdios, ele foi feito, ele tem o corpo físico para caçar, para trazer, né, lá no homem primata, ele que trazia a caça, né? Então, isso é uma questão da natureza humana fisiológica, que não dá para você debater, discutir. Não, veja, a mulher tem que ter músculo? Tem. A mulher tem que ter saúde, tem que ter o corpo, né, com músculos, sem dúvida, mas ela nunca vai ser, né, um ser, né, mais forte fisicamente ou maior, né, do que um homem, né, no sentido generalizado aí que eu estou falando. E com essa sua fala, né, Sibeli, a gente já pode ver o quanto a sociedade já nos adoece. Muito. Porque o quanto ela distorce os valores, exato, né? Distorce os valores. Exatamente. E querendo fazer com que você acredite e valorize aquilo que muitas vezes não é nem cabível para o ser humano. Exatamente. Então, já começam ali. E com todas essas experiências, conta para nós ali como que foi essa mudança na sua vida. Infelizmente, eu sempre digo a frase, né? Que vai ou pela dor ou pelo amor. E eu fui pela dor. Infelizmente. E que dor, pode-se dizer, né? Foi muita dor. Foi muita dor, né? Eu fui descobrir uma doença inflamatória que se desenvolveu de intestino, já ali antes dos meus 20 anos de idade.
Bem nova. Né? E naquela época, assim, não tinha internet, né? Não tinha informação. Então, assim, os médicos também não tinham informação. Mas mesmo com essa doença já instaurada em você, a sua vida seguia naquele workaholic. Eu me arrebentando, né? A cada ano que passava, eu me arrebentava mais. Você nem dava trabalhando atenção doente, não. a essa questão. Não dava atenção, não tinha conhecimento. O médico, cada vez que ele me internava... Você já sabia nessa época que tinha esse problema, não? Sim, eu comecei a ter, né, disfunções intestinais, tal, ia no gastro, era internada o tempo todo. Olha, tem que tomar aqui o corticóide, o antibiótico. Aí passava uma semana lá internada, né? Desesperado, porque precisava trabalhar, não sei o quê, e como que eu vou ficar internada, essas coisas tudo. E aí, na hora que saía da internação, o médico, olha, vida normal, viu? Tá tudo bem. A dor passou, então está tudo bem. E não... Gente, isso era então, isso que eu queria saber, assim, né? A doença mesmo, você não sabia que tinha. Você sabia que tinha um problema, porque o que acontece? Muitas pessoas, hoje em dia, elas sentem um sintoma, toma medicação, passou, tá tudo bem. Não vão investigar o que realmente tem. Então, e por que isso? Porque é mais fácil, né? Mais fácil. É mais fácil você tomar o analgésico para resolver a dor de cabeça do que você ficar pensando por que eu estou com a dor de cabeça. Sim. Ninguém pensa. Quer resolver na hora. Ninguém busca se conhecer de verdade, né, Sibeli? E essa é a verdade. Nós sofremos muito justamente por conta disso. Nós estamos em busca de agradar e agradar o que os outros esperam de nós, não é? Então, assim, muitas vezes você não olha para si, vai olhar para o que os outros estão esperando. Então, ele espera que eu sou mulher, mas que eu consiga levantar algo que é na capacidade pela força de um homem. Não importa, vai lá, então, se falaram que eu posso, eu vou lá. Eu não olho para mim e vejo, poxa, mas eu não tenho nem preparo para tentar levantar este peso. E aí as pessoas começam a se destruir sem perceber. E aí, sem preparo. Por isso que eu falo muito essa coisa, né, da mulher workaholic, profissional, que trabalha fora, que não sei o quê, ou que trabalha dentro de casa, mas que trabalha o tempo todo e tem que ter atenção com os filhos e com ela mesma ao mesmo tempo. E com a família, e com os pais que estão envelhecendo. Né? Então, assim, é um absurdo, né? Aí é desumano. E aí já desumano. começa... Não é humano. O grande erro que nós falamos, né? Os cristãos, né, têm aquela frase, amar ao próximo como a si mesmo. Você tem que ter o exemplo do amor próprio para poder amar alguém. Só que a sociedade nos ensina, nos mostra que não, eu tenho que amar o filho, tenho que amar o pai, tenho que cuidar da mãe, tenho que amar tudo, até a profissão, o trabalho, acima de mim. E eu perco a referência do amor. E aí o que acontece? Eu vou buscar que o outro me ame para eu me sentir amada. E aí que começam muitos transtornos mentais, neuroses, né? E sempre assim, a culpa é do outro, ninguém me ama, o mundo que não funciona como eu queria. Sim. Então, realmente, isso é uma grande questão. Agora, tendo a competência desenvolvida, né? Depois que você aprende muitas coisas, começa a ter discernimento mais em relação a isso, é meio que o contrário, né? A gente começa, assim, a pensar nisso, que é uma coisa sábia. O ser humano, está todo mundo aqui interligado, conectado de alguma maneira, uns mais, outros menos, e realmente fica muito vazio, sabe, o peito, a vida de um ser humano que não olha o outro. Né? Então, como eu falei lá, meu trabalho, né, anteriormente, era o meu evento, era o meu, meu status, era o meu cargo, era eu que estava lá na vitrine. E até quando aquilo era algo que fazia sentido na minha vida. Sim. Sabe? Então, assim, não estou dizendo que isso é ruim, né? Todo mundo tem que ter a ambição, tem que chegar lá, o jovem, o adulto. Poxa, eu tenho aquela ambição, quero atingir aquele objetivo profissional que é muito importante, muito legal. Sim. Mas, de novo, né? A gente tem que ter o olhar para
pro pote, né, que se divide em várias coisas. Não só isso, não só o trabalho, não só eu mesmo, não só meu corpo físico, não só a minha comida, não só o meu dinheiro, mas é um monte de coisa junto, né? E isso que é importante, nós nos vermos e compreender que nós não somos uma única pessoa, nós somos várias em uma só. Ou seja, a Cibele, você tem 2 filhos. Você não é a mesma mãe para o Luigi como você é para o Luca, não é verdade? Cada momento da sua vida, você acaba se posicionando de uma maneira diferente. Não, é? A pessoa que não tem essa visão de que, com o passar do tempo, a gente está em movimento e a gente está modificando, Sim. é uma pessoa que tá negando a vida, né? Sim. É uma pessoa que está negando a vida. Então, assim, a vida é movimento. A vida é movimento. A gente nunca sabe tudo. A gente nunca chegou no ponto máximo de falar, agora eu virei o Gandhi, virei Jesus Cristo, virei a... Não tem como, né? Você está sempre em desenvolvimento. E essa eu acho que é a grande alegria de ser humano. Porque nós temos essa capacidade de estarmos sempre em evolução. E acreditar, sim, que eu posso estar me aperfeiçoando sempre. E foi assim que você foi buscando essa melhora. Então, aí voltando lá na sua pergunta, como é que surgiu, né, a iniciativa e tudo mais. Eu adoeci muito, né, eu fui desenganada por mais de 15 médicos de hospitais super renomados aí de São Paulo. E, incrivelmente, assim, todos estavam errados. Graças a Deus. Todos estavam errados, né, médicos que a gente vem de uma cultura lá, né, da nossa geração X, de que a autoridade, o médico é uma autoridade. Sim, ele disse... Médico é uma autoridade, né? A gente vem com essa percepção na cabeça. Mas eu tive realmente o grande privilégio, né, de, assim, aprender pela dor. Eu tenho gratidão, né, por isso hoje, porque eu jamais seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse isso. Se não fosse todo esse inferno. Eu fui lá até o inferno, né, e voltei com a faca no dente. E você teve experiências nisso com a psicoterapia, já antes. E foi através dela que você foi vislumbrando ali uma necessidade de algo novo. Olha, muito mais do que a psicoterapia, né? Porque o Blue Health, ele é uma orientação, né? Hoje ele se formatou como uma orientação de longevidade com saúde, né, para as pessoas que não têm essa visão, porque nesse momento em que eu fui acometida pela doença, eu passei muitas dificuldades, eu tive intestino cortado, eu tive erros médicos, eu tive cirurgia errada, eu quase fiquei aleijada do reto, que me cortaram o reto, tudo errado. Então, assim, eu fui mesmo até o inferno, né, e voltei. E foi aí que eu, assim, nunca fui da área da saúde, eu venho da área de marketing, comunicação. Nunca pensei em estudar nada sobre saúde, né? E a vida me levou para isso. Então, eu comecei a estudar dados internacionais, porque comecei a perceber que aqui no Brasil a informação não chegava, né? E aí a gente já tinha internet funcionando, né? E tal, então tinha já como pesquisar coisas e tudo mais. Então, aí realmente eu me tornei uma pesquisadora internacional sobre saúde. Porque até então você vivia a doença. Eu vivia a doença. O que nós temos hoje em dia, né? As pessoas, a medicina, infelizmente, ela não busca a saúde, ela trata a doença. Então, não é que a medicina não busca a saúde, é que precisa entender claramente o que bateu na minha porta. Existe a medicina da saúde e a medicina da doença. Então, o médico... Aqui a gente não está, sabe, denegrindo a imagem de nenhum médico. Com certeza. Porém, o que acontece? Principalmente no Brasil, mas não é só no Brasil, é no mundo. Os médicos, eles saem da faculdade aprendendo sobre a doença e sobre o remédio. Sim, então, o cara, ele é especializado sobre os medicamentos, sobre as patologias, eles são treinados, eles desenvolvem na faculdade essa habilidade, que é muito importante. O que seria de nós sem um antibiótico, sem uma cirurgia, sem
um analgésico. Então, assim, isso é extremamente importante. Mas, infelizmente, acaba se acomodando nisso, muitas vezes, né? Não é acomodando, é que as pessoas não enxergam a medicina da saúde. Sim. Então, hoje, quando você fala assim de medicina integrativa, a pessoa pensa em esportiva. Precisa fazer... Não, filho, veja bem, a medicina integrativa ou as pessoas que são profissionais, que estudam ortomolecular, né? E várias outras habilidades aí que olham de maneira holística, porém, quando a gente fala holístico, parece que é uma coisa de cartomante, né? Esotérico, né? Esotérico. Não, gente, holístico é você todo. Olhar o todo. Sim. Né? Olhar o todo o quê? Cientificamente. Então, quais são as evidências científicas que você tem sobre suplementos, hábitos, alimentos que previnem as doenças? Né? Então, é esse olhar que a gente tem que ter. É esse olhar que os profissionais de medicina integrativa e muitos outros, né, que estudam a parte de biogenética, de bioquímica, né? Então, todos esses, eles já têm esse olhar de medicina integrativa. Sim. Então, quando você vai procurar um médico hoje, você não pode ir... eu vou num ginecologista, eu vou no pediatra, né? Então, você tem que lembrar que aquele ginecologista saiu da faculdade, sei lá em que ano, e que o cara continua estudando aquilo, com aquela doutrina, com aquela visão... E não abriu a cabeça dele para ter essa visão holística, cientificamente falando. Sim. Né? E hoje, quando a gente fala de um médico de medicina integrativa, ele vai te olhar, vai te fazer exames para olhar a sua tireoide, a sua glicemia, que vai cruzar com a informação do que está acontecendo com o seu pâncreas, com o seu fígado. Né? Então, assim, não é... eu tô com a dor de cabeça porque eu trabalho muito. Então toma aqui o analgésico. Eu não tô dormindo. Então toma um sossega-leão aí à noite para você dormir. E aí é mais remédio, e mais remédio, e mais remédio que vai acabar com o seu fígado, com o seu pâncreas, né? Com o seu cérebro, vai te dar Alzheimer. Então, a indústria que vende isso, os remédios, nunca vão querer enfatizar isso na mídia. E a mídia... para ela sustentar, principalmente a mídia de massa, ela é sustentada pela indústria alimentícia, pela indústria farmacêutica, pela indústria financeira, né? Então, você percebe, todo comercial que tem é sempre dessas indústrias, que bancam o sistema. Né? Então, infelizmente, é isso. Aí vira assim, mas eu vou, então, passar a comer o quê? Né? Tudo é industrializado, você sai na rua, você vai no shopping, você vai comer o quê? Você vai comer, deixar bem claro aqui, né? Você vai comer aquilo que vai te inflamar. Exatamente. Sabe? Porque nenhuma doença aparece do nada, assim. Para chegar numa doença, você tem um processo de inflamação, de adoecimento e da morte das células. Você não chega na doença, nossa, olha, o cara morreu, não tinha nada. Não existe isso. Sim. Não existe isso. E, às vezes, essa doença começa até pelo próprio cérebro, né? Pela mente, a maneira como você pensa e enxerga a vida. Que até eu ia comentar, estava falando a respeito da medicina, da indústria farmacêutica, mas também eu conheço muitos médicos que alguns comentaram comigo, Cris, eu quero ver o dia que eu chegar num pronto-socorro e não ter que apenas dar atestado. Porque, infelizmente, né, aí você vê a bola de neve em que o ser humano acaba vivendo. A empresa, ele trabalha por obrigação, porque tem que, aquela exploração, aquela exploração toda que você vivenciou muito, aquela competição, que não é nada saudável, faz com que ele não tenha a menor vontade de trabalhar. Então, ele não tem problemas, né, aparente de saúde, mas vai num pronto-socorro para buscar o quê? Não é nem uma medicação, mas um atestado. E aí o médico não vai dar só um atestado, vai dar uma medicação. Porque, claro, a pessoa não chega só pedindo o atestado, ela chega muitas vezes contando algumas dores que nem tem, que não existem ali no momento. Então, você vê a que ponto chega e tudo isso vai sim contribuindo. E quantos, às vezes, não até tomam medicação sem precisar?
Medicação. Já por hábito, né? Sim. E porque acha que tem que fazer isso e porque é melhor, que é aquilo que a gente falou, que é o alívio mais rápido, né? Então, e aí por isso que o Blue Health chegou nesse contexto, né, de reunir essas coisas todas. A saúde mental com a saúde física, né? E o conjunto dos hábitos, né? Que não é só alimentação, mas é atividade física. Eu fui uma pessoa que trabalhava o tempo todo, então que horas que eu ia fazer atividade física? Eu nunca fiz atividade física na minha vida inteira. Né? Eu faço atividade física faz 2 anos. E olha que o Blue Health já tem 10, né? Eu faço atividade faz 2 anos. Né? Então, eu sou, assim, um bebê em relação a começar a ter um novo olhar da vida. Né? Eu passei a grande parte da vida totalmente inconsciente em relação a essas coisas todas. E né? as primeiras pesquisas que você foi em busca da saúde, você encontrou tudo fora, nada aqui. Tudo fora. Tudo fora. E aí, nas minhas redes sociais, eu faço referências, né, de estudos, de médicos do Brasil, que as pessoas devem procurar, devem seguir nas redes sociais. Sim. Né? Porque, assim, hoje em dia, graças a Deus, assim, você tem muito material gratuito. Né? Muito material. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar consulta. Pode até ser que você não tenha dinheiro para pagar uma consulta, mas você tem a internet na mão, você tem como acessar, você tem como acessar a informação. Né? Então, hoje em dia, é muito fácil você ter a informação na palma da mão. E então, eu faço referências, né, de muitos médicos da medicina integrativa para as pessoas seguirem. E estou sempre antenada nos novos estudos, nas novas... Ontem mesmo, eu estava vendo uma live sobre... estudos sobre a microbiota intestinal, né, que já estão se falando aí de transplante de fezes, Sim. Né, já estão se falando de hemograma intestinal, Sim. Sabe, coisa que assim, não existia aqui até no Brasil ninguém ouve falar e é uma coisa muito distante. Mas nos países já desenvolvidos, extremamente né? novo, né? Hemograma intestinal. Hemograma intestinal, né? Então, são várias coisas que estão muito longe ainda do conhecimento da gente, né? Do consumidor, de ter uma visão, um olhar, de falar, não, peraí, o que esse médico aí, que né, vem da medicina convencional aí, que aprendeu somente aquela partezinha ali, está me falando. E mesmo, né, você sendo desenganada pelos médicos, como foi esse processo da melhora? Você foi em busca desse conhecimento através da medicina integrativa e o que você começou primeiro? Onde foram os primeiros passos? Primeiro, para eu não me suicidar, né? Porque eu já estava... Chegou até pensou nesse ponto. Eu já não sabia, porque depois do 10º médico, já que já tinha me desenganado, eu já não sabia mais o que fazer. Tinha bolsa de colostomia na barriga e foi uma coisa muito triste, né? Porque... Jovem pra caramba você era? Não, porque o material já não ficava mais, porque fizeram a cirurgia mal feita. Então, as fezes comeu toda a minha pele, ficou em carne viva a minha pele, a minha barriga. Eu não podia mais sair, eu almoçava, comia de frente para o vaso sanitário, limpando ali as fezes da barriga, sabe? Então, eu já pensava em acabar com a vida, porque eu não queria que meus filhos, eram pequenos, né, vissem aquilo. Né? Meu marido, então, assim, nem pensar, né? Apesar de que meu marido era uma pessoa que nem olhava para aquilo, me tratava como se eu fosse uma pessoa normal ali. Foi um guerreiro fortíssimo naquele momento, né? Devo muito a ele e a família que me ajudou. Mas eu queria me matar, eu não tinha mais força. Então, foi a fé. Então, eu me agarrei muito na fé. Muito na fé. E aí eu lia um trecho lá do Salmo 23. Ah, legal. O Salmo 23. E você não era uma pessoa cristã mantra. até então, assim? Não tinha... Não. Não tinha muita proximidade. Assim, tive ao longo da vida, né? Fui batizada da Igreja Católica. Minha mãe depois era muito espírita, né? Gostava de Allan Kardec, não sei o quê, mas eu nunca segui uma coisa específica. Mas nesse momento eu me agarrei muito à fé. E sozinha foi encontrar o médico dos médicos que você falou. Fui. Não tenho mais médicos a consultar. E aí, como foi esse start de buscar?
Bom, eu posso dizer que eu recebi um milagre, né? Porque eu tinha uma fístula perianal que hoje eu entendo que ela só se fecha com uma infusão de infliximab, que é um medicamento que é um imunossupressor que faz com que cicatrize. Mas naquela época eu não tinha, e eu não tinha esse conhecimento. E a fístula curou sozinha. Olha, milagre. A fístula curou sozinha. E eu não tinha como tirar a bolsa de colostomia enquanto não cicatrizasse a fístula. Então, eu passei quase um ano com aquela bolsa de colostomia esperando cicatrizar a fístula. E a fístula não cicatrizava assim. Sim. Porque tinha que ter essa infusão de medicamento. E médico nenhum te orientava com relação a isso? Não, médico sabia. Nenhum me orientava em relação a isso. Tá. E aí? E aí eu nunca vou esquecer. O dia que eu fui fazer o exame, né, que era um exame lá, nem lembro o nome do exame, que tinha que injetar o contraste, que não sei o quê. E aí o médico que estava fazendo o exame para mim virou para mim e falou assim, olha, não tem fístula nenhuma aqui. Nossa. Você nem acreditou, falei, não, imagino. Acho que o senhor está... enganado. O senhor tomou uma cachaçinha antes de vir? O que é, né? Por quê? Eu não acreditei. Não tinha nem como acreditar. Eu não acreditei, sim. né? Então, eu acho mesmo que eu recebi, né, um milagre. Tenha certeza. E aí eu comecei a praticar muito essa coisa de meditação guiada, né? Que também no exterior já tinha muito aquela época, pessoas gravando no YouTube, sim, né? Sim. Coisas... O Ho'oponopono, que é lá do Havaí, né? Que também é um mantra, né? Que fala do perdão, do amor, da desculpa, enfim. Então, eu acabei usando isso como mantra, né? E fui me fortalecendo a cada dia e tal. E então a minha espiritualidade também veio muito à tona, né, em relação a isso. A partir daí. E aí eu fui juntando as coisas, né? Sim. Mas, de novo, assim, o Blue Health, ele não entra muito essa parte da espiritualidade. Sim. E sim as evidências científicas do que são suplementos, né? E alimentos, principalmente, e hábitos que são realmente comprovados no mundo e nas Blue Zones, por isso que é o Blue Health, porque as Blue Zones, que são as áreas azuis, né, que falam no mundo de que tem o maior índice de pessoas longevas. E por que isso? Porque elas tinham um hábito assim assado de dormir, porque a alimentação delas era assim assado, porque elas tinham o convívio social assim assado. Então, isso é uma coisa em comum em vários lugares do mundo e que nomearam as Blue Zones com o maior índice de longevos com esses hábitos. Com isso, você deve ter ouvido falar daquele grupo, né, de adventistas do sétimo dia, que eles fazem parte dessa zona. Nos Estados Unidos, eu esqueci o nome do local, é muito conhecido, nossa, me fugiu agora, mas onde tem a grande maioria, né, os adventistas do sétimo dia, tem uma longevidade, assim, uma qualidade de vida surpreendente. É isso, né? E aí, por isso que, assim, contra fatos, não há argumentos. E você... E aí são fatos, né? Então, o que a gente fala no Blue Health são fatos comprovados no mundo. Então, sobre suplementação, sobre os hábitos de dormir, sobre respiração, que é o breathworking, né? Sobre essas coisas todas. E eu uni isso, né, que é a questão da longevidade, junto ao que eu tive de experiência, de conhecimento, com a psicanálise do Instituto do Eduardo Casarotto, que hoje é um professor que traz uma revolução. Uma revolução na área da psicanálise e da psicologia. Né? Então, de novo, assim como na medicina, você tem lá os médicos que se formam e só tem aquela visão específica e acadêmica, nessa área também. Infelizmente, você tem aí muitos psicólogos, né, atendendo pessoas e que saem da faculdade com aquela sensação de que ela tem que ganhar o dinheiro do paciente ou do cliente, né? Eu vou chamar de cliente, né? Porque não é nem paciente. O resto da vida. A pessoa faz terapia há 5 anos. Nossa, como se fosse uma maravilha.
né? E, gente, assim, a experiência que eu tive, né, com o conhecimento da humanização, da nova era que ele está chamando agora da virtologia, né? E a virtologia não é quando fala de virtudes, não é aquela coisa assim, então, você tem que ser bonzinho, tem que ter a virtude, tal, assim. A virtude é o contrário do caos, do vício, né? Das coisas ruins, mas é muito além, né, do que ele está dizendo. Ele está dizendo de competências. Então, assim, o ser humano, cada um está numa faixa de evolução. Sim. Né? E nós não temos, nem todo mundo tem essa visão e essas competências. Né? Então, eu não tenho a competência do perdão, da brandura, da paciência, para saber lidar comigo mesma, muito menos com o outro. E isso é uma questão, Cibele, muito interessante, que assim, você estava falando, né, do profissional que se forma. Infelizmente, hoje ainda, nós encontramos muitos profissionais que vão em busca de um título, só um título. Então, o que é o status hoje em dia? Sempre pelo próprio orgulho. Sempre pelo próprio orgulho, exatamente. Então, não se apaixona pela profissão. E muito menos ainda enxergam a responsabilidade que se tem naquela escolha. Não, e é sempre assim, é o governo que tem que dar para mim. É a empresa que tem que se doar para mim. Sim. É o fulano de tal, minha mãe, meu marido que tem que se doar para mim. Não enxerga a autorresponsabilidade, né? E como você disse, eu senti muito isso quando eu me formei. Você tinha que enquadrar o paciente a uma abordagem. Eu achava isso um absurdo, porque não encaixava. Cada ser humano é de uma maneira diferente. Como que eu vou tratar todos iguais? Não tem como, e como nós dissemos, né? O próprio filho, quando você tem 2, 3, as relações não são a mesma. Como que em um atendimento você vai aplicar uma cartilha, né? Aplicar uma cartilha. Não existe isso. E outra, você colocar para o paciente, né, para o cliente, a pessoa que você está atendendo, um padrão, eu acho isso horrível. Porque nem uma pessoa que tem aquela característica, como nós dissemos, a evolução é o grande mérito do ser humano. Então, se você trabalha com padrão, você já coloca um estigma ali. E aquilo você não contribui para a evolução dele. Vamos dizer assim, alguns padrões eles existem, né? Por exemplo, assim, quando a gente fala, que nem aconteceu comigo, né, mesmo. Eu sou uma menina, né, que fui criada, uma criança sem o pai, sem a figura masculina. Sim. Essa menina cresce como? Com uma falta. Uma falta da figura masculina. Quando ela cresce, o que vai acontecer com o namorado? Coitado desse namorado. Com certeza, vai querer buscar tudo que não vai encontrou. Vai ser uma bucha, né? A menina vai ser um puta saco, né? Porque sim. A menina vai ser desequilibrada, ela vai depositar todos os anseios, todas as coisas que ela vai exigir dele, que o cara faça por ela. Aquilo que ela não teve. E não dá, e começa o quê? Uma série de neuroses, sim. Né? Unidas a transtornos que ela já carrega, talvez, de genética, né? Também, porque você tem o que vem da genética e o que é desenvolvido ao longo da vida. Sim. São duas coisas diferentes. E você sabe, Cibele, você falou, né? A figura paterna, ela faz toda a diferença na criação dos filhos. Porque a mãe, ela entra com o emocional. E o pai... Com a razão. Com a razão. Então, você já perde, já tira toda aquela busca de razão, todo aquele equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, e isso é um padrão. Toda menina, né? Sim. A grande maioria, né? Mas vamos dizer assim, o da problema... menina que já cresce sem o pai, vai ter isso. Aí quando chega no consultório, é porque a menina tem isso, que a menina tem aquilo, não sei o quê, mas o profissional não aborda exatamente, né? Essas questões. Então ela chega lá reclamando que o namorado não olha para ela, que o namorado isso, que o namorado não sei o que lá. E nunca o problema está com ela, né? Sim, sim. Tô sempre jogando no outro. E o terapeuta, o psicólogo, faz o quê? Quer agradar o cliente. Então, aí vai rolando aquele papinho, anos.
E ninguém nunca chega a lugar nenhum, a menina continua com as mesmas neuroses. E quando você chega no final de 5 anos, você pergunta para a pessoa, o que você aprendeu na terapia? Aí a pessoa fica assim. Eu falo muito das minhas coisas. Sabe? E isso que a gente vê, né? E muitas vezes só reforça isso. Quando não é substituído, né? Que acontece muito. Freud mesmo, muitas vezes ele percebia que ele tratava alguém que substituía um problema por outro. Isso é melhora? Exatamente. Aí a pessoa fala, não, mas eu não fumo mais. Começou a beber. Né? Então, o que adianta? Essa reflexão do eu que é muito importante, que foi aí que você foi buscando. Quando os médicos se enganaram, você olhou para si e falou, gente, olha eu. Você precisou sentir tudo para poder ir aos poucos percebendo a alimentação. Então, como você colocou ali aquela experiência, né, de comia já no vaso sanitário, você vivenciou literalmente a importância do seu alimento, porque você devia observar as reações que cada alimento te proporcionava. Emocionalmente. Foi bastante frustrante a experiência, né? Mas, enfim, foi, como eu falei, hoje eu tenho gratidão, né, por ter passado tudo isso, ter evoluído, poder estar aqui hoje para dizer, né, e compartilhar essa dor, mas que serve como exemplo para que as pessoas não caiam nessa situação. Porque na hora que cair, para levantar é muito difícil, muito duro. E acreditar que tudo tem um motivo na vida e você é uma experiência disso. É uma experiência que muitas vezes nós passamos por situações que transcende o eu. Ele vai, hoje, você ajuda muitas pessoas com o que você viveu. Você não só teve uma melhora, como você melhora muitas pessoas também. E esse ganho contribui para isso. Então, e essa sensação de você ter ficado viva, né, e poder dar esse depoimento e compartilhar essa experiência com as pessoas, é uma satisfação muito grande no peito. Sim. Né? Então, é algo que eu ainda tenho vontade de implementar mais, né? Hoje, tenho que pagar a conta. Eu venho da área de marketing internacional e comunicação. Então eu ainda trabalho, né, nessa área. Literalmente, você substituiu a Cibele do ter para a Cibele ser. Do ser, exatamente. Literalmente. E ainda tenho vontade de desenvolver bastante atividades, né, em relação a isso. Eu tenho o Blue Health aí nas redes sociais, tem bastante informação gratuita, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram e tal. Mas eu ainda tenho vontade de desenvolver mais, contribuir com palestras, né, em lugares, até para empresas, porque você tem essa experiência de mostrar a importância do empresário enxergar de maneira diferente o seu funcionário, porque que aí é o que a gente está falando da humanização. A humanização. A empresa hoje em dia que não tem o olhar para a humanização é desumana. Sim. Literalmente. É desumana. E muitas vezes cresce sem uma qualidade, porque a gente vê quantas empresas que apresentam até crescimento, mas e a qualidade? O quanto beneficia a humanidade? Muitas não, né? A gente, infelizmente, tem muitas empresas aí que mais prejudicam o ser humano, e o ser humano se acomoda a isso, nem sente o quão prejudicial mas continua. E o funcionário, em contrapartida, ele também, trabalhando numa empresa, só produzindo, sem ter aquela sensação do prazer de saber, olha, o quanto eu contribuo para algo benéfico, isso ajuda muito e faz com que tudo flua de maneira não só melhor, mais agradável e também com qualidade para o outro como para si. E essa busca por isso que as empresas hoje, elas estão, assim, algumas empresas já estão tendo essa visão mais firmemente, né? Algumas colocam lá
não só o plano de saúde, mas também uma área de lazer dentro da empresa, um ping-pong, a área da espreguiçadeira lá de descanso, ou de massagem, né? Então, algumas já estão tendo essa visão, mas isso é só assim... Ainda é uma formiguinha. É uma formiguinha dentro daquilo que realmente faz parte da realidade, né? Que é o tempo. Né? O tempo das pessoas. Uma pessoa ser uma empregada de uma empresa e viver a sua vida, o seu dia inteiro, né? Ali trabalhando numa mesa ou num escritório, ou que seja um trabalho externo, mas ali naquele compromisso de não poder pensar em mais nada. Né? Então, realmente, esse modelo, eu acho que realmente está cada vez mais difícil. É o que eu acho que levou à consequência da geração Y que nós temos. Essa geração, ela olhou para trás e viu. Nossa, esse povo que vivia para o trabalho, para quê? Então, quem que quer? Quem que quer? Eu não quero. Então, que motivação eles tiveram olhando para trás? Nenhuma. Então... E a gente tem consciência disso. Sim. Hoje, os meus filhos, eu tenho um de 20 e um de 16 anos. É muito natural que eles não vão ter nenhuma motivação para querer trabalhar, porque eles viram, desde pequenos, uma mãe doente e um pai ausente. Sim. Então, assim, dentro do inconsciente deles, já tem assim, trabalhar igual a caos. Então, assim, ninguém fez isso de propósito, a gente não gostaria que fosse assim, né? Mas isso é uma consequência exato. do que eles vivenciaram. Né? Então, hoje a gente tenta, a duras penas, né? Fazer os caras assim, olha, tem que trabalhar, acordar cedo, olha, disciplina, responsabilidade, horário, pagar conta. Sim. Né? Porque assim, você não vai ter o papai e mamãe bancando pro resto da sua vida. Mas é uma tarefa terrível. Terrível, porque não é igual a nós, lá quando éramos jovens, assim, não, quero ter meu carro, quero ter minha casa, quero ter meu dinheiro, né? Sem depender dos outros. Eles não, eles já nasceram com tudo pronto. Sim. E eles não têm motivação para ir atrás, para brigar por isso, nem nada. E é por isso a importância de levar a conscientização, a compreensão, né, do sentido da vida, daquilo sem o extremismo, né? Sem o extremismo, o equilíbrio do ser e ter, né? A importância de você saber o que realmente você está buscando. Então, tudo bem, todo mundo quer ter prazer, quer ter descanso, quer ter que faz parte, que precisa. Mas também pagar contas faz parte. Também, e que é aí, a realidade. Eu dormindo, eu descansando, eu pago conta? Eu preciso me movimentar, eu preciso fazer com que produzir para ter esse retorno. Né? E tem todo o sabor da vida também, das conquistas. Exato. Do que eu falei, da ambição profissional, né, de ir avançando, de tendo mais conhecimento, que é super necessário. Sim. Agora, realmente, os extremos é o que destrói tudo. E a gente vê cada vez mais, né, as pessoas nas empresas com burnout, com body out, que é assim, não posso nem pensar mais em pisar na empresa. Sim. Né? Então, você tem situações assim de adoecimento mesmo, de problemas psíquicos, né, que se foram desenvolvendo porque a pessoa se colocou naquela situação. Chegou-se nesse extremo, por quê? Por conta disso. Porque foi se levando, nunca se parou para olhar o eu e falar, não, primeiro eu preciso me cuidar. Primeiro, porque se eu não me alimento corretamente, se eu não me alimento bem, o que eu vou produzir? Então, por exemplo, eu tenho uma reunião após o almoço. Eu coloco aquele prato de carboidratos. Vai dar sono, o mente já não vai funcionar tão... Ou vai comer rápido. Vai comer rápido, que é pior direito, que é pior ainda. Né? Então, você vê o quanto, como você disse, a doença, ela chega porque ela começou lá atrás. E tudo isso é aos pouquinhos, né? É uma caminhada. Então, da mesma maneira que nós caminhamos para prejudicar, nós sabemos, o Blue Health está aí para nos mostrar que nós podemos, sim, caminhar para essa melhora. Para essa melhora e com consciência, né? E tendo disciplina. Porque sem a disciplina,
sem a persistência, A persistência, né? A perseverança sim. de todo dia, ter os hábitos, né? Os hábitos que são fundamentais. Porque- Eu preciso fazer as minhas necessidades fisiológicas, eu preciso me alimentar, eu preciso dormir, da mesma forma que eu preciso respirar. Sim. As Que eu preciso ter o pessoas... cuidado com os exercícios da respiração, que eu preciso ter o olhar para o horário do sono, da minha rotina. rotina. Sabe, não estou dizendo, um dia vai sair, outro dia vai dormir mais tarde, ok. Mas a sua rotina. Uhum. Né, Saber tem quais que ter são os consciência. hábitos saudáveis, porque assim, muitos vão em busca do, estou sem vontade. Vontade nós não temos. Se você for em busca da sua vontade para fazer, né, aquilo que realmente é nunca vai ter. necessário, Nunca. não, o que você tem que pensar é, se eu fizer, eu terei um bom resultado. Pensar sempre no resultado E é que constância. você... E é constância. Não é um Sim, dia. Um não. dia eu vou... tem o cara que, não sei se você já viu na internet, o cara que entra na banheira de gelo todo dia. Sim, sim. Marcelo, não sei o que, o nome dele, Toledo, não lembro. E, nossa, eu sigo muito esse cara, sabe? Eu sigo muito esse cara, eu acho que esse cara é fantástico. Que é um cara que ele sai totalmente, ele mostra totalmente isso, né? Você sair da zona de conforto. E eu vou te Esteja contar. sol, esteja frio, esteja calor, o cara vai lá e enche a banha de gelo Uhum. e faz aquele choque térmico no corpo, que é uma coisa também internacionalmente comprovada no mundo. Eu também, quando fui acometida, já naquela época, teve um cara lá do Cazaquistão, falou pra mim, olha, você tem que tomar banho gelado. Eu falei, puta, mas não aguento. Né? Então, assim, são coisas assim. E você fala, nossa, mas como é que o cara consegue todo dia? O cara não falha um dia. Uhum. Não falha. eu- E isso é o quê? É a persistência. Você coloca a meta e você fala assim, não, eu vou fazer isso todo dia. Eu quero falar inglês, eu vou estudar todo dia. Eu quero aprender música, eu vou fazer aquilo todo dia. E eu vou te falar a minha experiência com relação ao banho gelado. Eu tive um instrutor, né, também, que ele faz isso, ele toma banho gelado. E ele falou, dentre os padrões ali que ele passava para nós, o banho gelado ao acordar. Teve uma época que eu comecei a ficar resfriada. E eu pensei, nossa, banho gelado, vou piorar. Eu falei, não. Pois acredite, meu resfriado não evoluiu. Quando na minha vida, quando você começa a ficar resfriada, esse resfriado não evolui. Começou, você pode contar 7 dias. Né? Uma gripe, ela dura ali 7 dias. Em 2 dias, eu já não tinha mais nada com o banho gelado. E olha que estava inverno. Isso foi no inverno. E então, coragem, né? Sim, é coragem. Mas é questão fazer de as coisas hábito. assim, Você sabe que eu sempre tomei banho de sair do chuveiro com aquela fumaça ao meu redor, né? Provando a temperatura em que estava a água. Hoje eu não consigo mais. Tomo banho quente, ainda tomo banho morno, mas não consigo mais aquele banho quente. Tem que ser de morno para frio mesmo. De manhã tomar o banho gelado realmente faz a diferença, né? Então, pequenas mudanças faz com que a nossa saúde já tenha uma melhora assim indescritível. E você é prova viva disso, né, Sibeli? É prova eu sou de mesmo. que essas mudanças, o quanto nos ajudam. Não é fácil, não é um caminho fácil. É fácil. Às vezes é mais fácil o ruim, né? O ruim parece que... Eu até brinco com a minha filha, eu digo assim, o brigadeiro é muito mais gostoso que uma banana, não tem dúvida. Mas a banana é muito mais saudável que o brigadeiro. E ela é necessária. Então, tem certas coisas, hábitos são necessários. Ter a rotina, como a Cibele comentou, é extremamente necessário. Então, cuide-se. Olhe para ser, depois para o ter. Não o inverso, como muito se faz, né? É isso aí. É isso mesmo. Cibele, agradeço muito por você estar aqui. Quero te dar uma lembrancinha. Espero que você goste. Quando você falou que o seu filho, ele gostava de ler sobre religiões, né? Uhum. Na hora que a gente conversou sobre isso, eu pensei, puxa, se eu tivesse esse livro aqui em mãos, eu já entregaria para a Cibele, dar para o Luigi ler, porque ele gosta bastante. Tenho certeza que ele vai gostar desse O Grande Conflito. E o outro é um livro que fala, que foi a campanha do ano passado,
sobre a gente fala do que campanha Quebrando o Silêncio. Então, cuida da saúde mental, e ali aborda muitas questões. Esse é um docinho saudável, de tâmaras com amêndoa. Ai, que chique demais. Nossa, adorei. Espero que você goste. Muito... Então, Cibele, por favor, passe as considerações finais para os nossos ouvintes. O que eu gostaria de deixar e fazer com que as pessoas reflitam, né? Ter essa oportunidade aqui de um olhar para a própria vida, né? O tempo. Sim. Quanto que a gente tem? Quanto que você tem de tempo? Quanto que você tem de tempo aí na sua vida? Quanto que resta, né, de tempo na sua vida? Mesmo que você seja jovem, né, o tempo ele escorre pelas mãos. Sim. E então fazer as coisas com mais consciência e viver a cada dia com mais intensidade e com mais responsabilidade é algo que vai te fazer uma pessoa melhor, né? Então, você tem que viver cada dia como se fosse o último, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E o dia mais importante é o hoje, e é o hoje que você planta para o amanhã. E as neuroses todas, psíquicas, estão sempre no passado ou na ansiedade do futuro, que a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Então, vivenciar o hoje é a coisa mais difícil que tem, porque a cabeça está o tempo todo lá para trás ou na ansiedade lá para frente. Né? Então, isso é terrível. E uma das coisas que eu aprendi e com muito amor aqui eu compartilho para vocês, é realmente essa coisa da neuroplasticidade. Né? Porque aí a pessoa fala, tá, e aí então, o que a gente faz, né? Como é que faz para sair do buraco? E eu estou vivenciando essa experiência agora. Eu estou fazendo a prática, os exercícios de neuroplasticidade, que é como uma mentalização, né? Repetir frases, mantras, é como uma oração. Sim. Que você repete aquilo todos os dias na sua cabeça, né? Então, eu estou seguindo essa prática da neuroplasticidade através da orientação da minha terapeuta, que eu faço terapia, com uma terapeuta muito bacana, que vem lá do Instituto do Eduardo Casarotto, que prega essa nova era da psicanálise através da virtuologia. Então, a virtuologia, eles identificaram ali mais ou menos as 30 e poucas virtudes, né? E cada uma delas, cada uma das pessoas, como a gente falou, está num nível de evolução, né? Então, não adianta eu falar para uma pessoa que está super orgulhosa, às vezes num cargo, numa empresa, que a pessoa não pensa em nada, não sei, como eu estive, né? Eu dou exemplo, eu lá, há 20 anos atrás. Imagina alguém virar para mim, assim, naquela época, e falar assim, olha, você precisa fazer uma meditação, você precisa fazer um breathworking, você precisa né, desacelerar. Eu já ia mandar a pessoa para aquele lugar, só de ida. Sim. Né? Você não está lá. Você não tem a competência mental para absorver aquilo que a pessoa está falando. Está em outra realidade. Então, o que eu estou falando se aplica como exemplo de várias questões, de várias situações de faixas diferentes de evolução das pessoas. Sim. E a evolução que eu estou falando não é espiritual. Eu estou falando da evolução de lidar com o outro aqui, de competência mental para lidar em relação... E no cuidado consigo mesmo. Quem é você como mãe? Quem é você como esposa? Quem é você como profissional? Você é uma boa cunhada? Você é uma boa nora? É você? Né? Quem é você em cada uma das suas relações na sua vida? Como que você consegue lidar com as adversidades? O tempo todo está xingando, o tempo todo você está chutando o balde porque o outro errou e o outro erra. Sim. O outro, ele nunca vai ter o acerto 100% com você. É verdade. Seja o profissional, não espere seja o parente, seja o cônjuge, né? Então, assim, o cônjuge, meu cônjuge tem o cara que é criativo, tem o cara que é o fazedor,
Né? Aí o que é o criativo, o cara não está querendo fazer as coisas. Aí você manda ele fazer, o cara pira, o cara sofre. E o contrário é a mesma coisa. Né? Então, o entender, o olhar de entender o outro, compreender, né? Essa parte da neuroplasticidade, dessas afirmações e de você ter esses pensamentos. Flexibilidade, né? É como um músculo no cérebro. Sim. Você sim. exercita músculos, áreas do cérebro que não estavam sendo exercitadas. Sim. Então, essa que é a tese e que eu acho que funciona muito, senão eu não estava mais casada. Essa hora já não estava mais e talvez nem aqui, né, Cibele? Nem aqui, nem aguentando cliente, sabe? Então, assim... e aí eu recomendo isso, eu recomendo que as pessoas tenham esse olhar, né, dessa flexibilidade, de entender o outro e de começar a praticar algumas coisas que faça ela adquirir essas habilidades e competências. E a competência da paciência, a competência da brandura, a competência da responsabilidade, da verdade, são tudo coisas que, se você não está com aquilo, né, praticando na cabeça, não vem assim. Eu tenho essa habilidade. Nós, como cristãos, acreditamos, né, que tudo que é bom vem de Deus. Então, paz, longanimidade, bondade, mansidão, paciência, alegria, domínio próprio. Tudo são dons que o Espírito Santo nos concede. Mas nada adianta eu não usufruir disso. Então, cabe a mim pedir e exercitar. Então, não adianta eu falar, Espírito Santo, me dê domínio próprio. Mas eu vou lá e acabo cedendo. Quantas pessoas que são ligadas à religião, que frequentam uma igreja e chegam em casa, tem violência, violência verbal, agressividade, né? Muitas coisas ruins, droga e não sei o quê. Mas na hora da igreja, ela está lá para fazer uma pose, fazer uma fita, que não sei, mas... Gente, que na verdade busca sem olha, querer. Tá cheio. Sim, é muita gente. E é uma busca sem querer encontrar, sem querer mudar. Não adianta. Por isso a importância de ter essa conscientização de que eu tenho a responsabilidade sobre mim e eu preciso fazer isso. Não adianta só eu querer. Eu tenho que agir. E é no hoje. Não é olhando para o passado, porque eu não fiz hoje, não fiz na minha juventude, não vou fazer agora. Não, ou então aquela pessoa, e aquela pessoa que fala assim, não tive sorte na vida. Pois é. Ou então assim, Deus não me ajuda, Deus não me quer. Sempre o quê? Sempre o outro. O externo. É o mundo externo, a culpa é sempre do governo, de Deus, do cônjuge, do filho, mas nunca... Se posicione, viva a sua vida, você, encontrando o eu, né? Sabendo sim que temos algo acima do eu, não é, Cibele? É isso aí. Obrigada por você ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço. E aguardo você outras vezes. Muito obrigada. Até mais. E a você fica o convite para nos seguir. Siga a Cibele, estará aqui embaixo o site dela, né, Cibele? Como você pode seguir, compartilhar e aguardamos vocês na próxima. Tchau, tchau.